Quero saudar todos aqueles que irão nos assistir por meio das mídias sociais. Deus abençoe a sua vida. Estamos então aí nessa jornada, no mês da Reforma Protestante. 31 de outubro, nós iremos celebrar 500 anos da Reforma. Terça-feira, desde 1517. A igreja então entendeu que precisava ser reformada. E ela então teve a nossa conhecida 95 teses, onde houve a divisão da igreja católica apostólica romana com a igreja agora chamada igreja protestante. Ok? E nós estamos dando sequência a essas mensagens. Hoje não será diferente. Nós iremos encerrar então esse mês da Reforma falando sobre os últimos dois temas, os últimos dois pilares da Reforma: somente a Cristo e somente a Deus glória. Bem, vamos colocar em pé. Eu quero conduzi-los agora num texto muito importante que foi cantado aqui. Acabamos de cantar ele. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos 4:12. Primeiramente Atos 4:12. Depois nós vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios 10:31. Logo após a leitura do texto, o coro jovem cantará. Aliás, não é nem coro jovem mais, né? Como está o nome mesmo? Novo Tempo. Ok? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Isso é Atos 4:12. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? 1 Coríntios 10:31. Vamos orar. Pai de amor, nós queremos agradecer o privilégio de estarmos aqui. E também agradecer por estarmos celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Abençoa a tua igreja aqui reunida. Abençoa aqueles, ó Deus, que puderam celebrar nesse tempo, porque certamente entenderam a tua palavra. Nos abençoa nessa noite, Senhor Deus. Traga a memória os nomes daqueles, ó Deus, que lutaram pela tua palavra, lutaram pelo teu evangelho, e nos faz, ó Deus, permanecer nesta jornada. Pedimos a bênção do Senhor também nessa noite para aqueles irmãos que estão viajando, para o irmão Nascerente que está em retorno a São Paulo, que o Senhor possa proteger e guardar a tua serva. Pedimos ao Senhor, ó Deus, para aqueles que estão enfermos, o Senhor continue cuidando, como tem cuidado, inclusive agora no testemunho da nossa irmã Inês. Abençoa aqueles que estão, ó Deus, em tratamento, dando a cura. Restabelece, ó Deus, aquele que está caído, enfermo espiritualmente. Dá-nos a tua graça nessa noite, continua derramando o teu poder sobre nós. Venha, ó Deus, falar profundamente ao nosso coração nesta noite. Nós oramos agradecidos por tudo no nome de Jesus. Amém. Não podíamos encerrar então as celebrações dos 500 anos da Reforma Protestante de maneira mais apropriada, com essa de reafirmar que somente Cristo e somente a Deus glória. Estes dois solas fecham então os fundamentos da Reforma e abrem então passagem para um cristianismo puro. A igreja deformada agora volta à forma da igreja primitiva, mesmo que em nosso tempo estamos precisando de uma nova, estamos precisando de uma nova reforma nesse tempo, aos moldes de 1517. Quem sabe haja então, a partir
desta data comemorativa um reavivamento em muitas igrejas. Portanto, meus queridos, fecharemos as celebrações dos 500 anos trazendo à memória esses dois solas. Solos Christus, ou somente Cristo. Cristo e mais nada. Cristo e mais nada. Esta foi a luta. Esse foi os embates em 1517. Somente Cristo e mais nada. Eu quero contar agora a história um pouco dos pré-reformadores. Pessoas que lutaram antes, que pensaram antes, que começaram a ficar incomodados com o que estava acontecendo dentro da igreja. E se levantaram para dizer: olha, é somente Cristo. Não é Cristo e mais alguma coisa. Não é Cristo e mais o Papa. Não é Cristo e mais o bispo. Não é Cristo e mais os sacrifícios. Não é Cristo e mais as indulgências. Não é Cristo nem mais a igreja. Somente Cristo. Eu quero convidar você a entender, então, os slides serão mostrados aqui. Eu quero falar um pouco sobre, então, que em Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos. A reforma, então, meus irmãos, não começa no século XVI. A reforma começa uns séculos antes. Por exemplo, os Albes. Olha aí, os Albes. Lá na França, na cidade de Albes, surgem os albigenses ou cátaros puros. E aí vem o puritanismo. Em 1170, rejeitam a autoridade da tradição. Distribuem o Novo Testamento. E se opunham às doutrinas romanas do purgatório e adoração de imagens. O que eles estavam dizendo lá em 1170? A partir da leitura da Escritura, eles estavam dizendo que Cristo e mais nada. Cristo e mais nada. Cristo é suficiente para nós. Amém. Cristo e mais nada. Em 1170, são chamados pré-reformadores, homens que já se levantaram dizendo: olha, tem alguma coisa errada com a igreja. Tem alguma coisa errada com a igreja. Porque a igreja não crê mais que somente Cristo nos basta. É Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e mais o Papa. É Cristo e mais os sacrifícios. É Cristo e mais as indulgências. É Cristo e mais Maria. É Cristo e mais santo. Aliás, este mês canonizaram mais 30 brasileiros, 30 santos, que nada podem fazer. Porque é Cristo e mais nada. Em 1170, os albigenses começam a pensar: tem alguma coisa errada com a igreja. Tem alguma coisa errada, porque Cristo não está sendo suficiente para nós. Mas não para por aí. Uma voz começa a se levantar, mas outras vozes se levantaram, e é nessa linha que nós vamos falar hoje. Vozes que se levantaram contra Cristo e mais alguma coisa. Os valdenses. Pedro Valdo, nesta época surgiu um outro homem, disposto a lutar pelo cristianismo autêntico. Pedro Valdo, um comerciante de Lyon, na França, que lia a Bíblia, explicava e distribuía as Escrituras. Ele estava contra aquilo que estava colocado diante dele, da igreja. Uma das crenças valdenses, nessa mesma época de 1170, é crer que a salvação se dava unicamente
pelos méritos de Cristo, ainda que considerassem que uma vida de obediência e de santidade era evidência desta salvação. Mas eles entenderam então somente que Cristo e mais nada era suficiente. Crer que a salvação se dava unicamente, exclusivamente pelos méritos de Cristo. Não preciso de mais nada. Eu preciso de Cristo. Amém. Glória a Deus. Não para por aí. 1329. Eu não vou falar de todos, hein? Tem muito mais. Deixa para o próximo ano. John Wycliffe, falado aqui tantas vezes pelos nossos irmãos aqui que pregaram o anterior. 1329, lá na Inglaterra, recusava-se a reconhecer a autoridade do Papa. Não é Papa, mas Cristo, é Cristo somente. E foi contra a doutrina da transubstanciação, considerando o pão e o vinho meros símbolos, tá? O Wycliffe pregou que a cabeça da igreja é Cristo e mais nada. O cabeça da igreja é Cristo e mais nada. Ficaram então conclamando ao povo para colocar a confiança em Jesus como mediador e não nos santos. Eu não preciso de nenhum santo. Amém? Nós não precisamos. É Cristo e mais nada. Amém, irmão? Cristo e mais nada. Os valdenses reconheceram, os alvos reconheceram, e agora John Wycliffe, em 1329 a 1384, nesse período, ele diz: Cristo é o cabeça da igreja e Ele é o nosso mediador. Amém. Eu não preciso nem de Maria. Maria, ela é bendita, mas não salva. Eu não preciso de nenhum santo. Eu não preciso de mais ninguém. Cristo e Cristo e Cristo. John Wycliffe, então, ele diz que Cristo e mais nada. Cristo e mais nada. A nossa salvação pelos méritos de Cristo. Mas vamos continuar. John Hus, lá na Boêmia, República Tcheca, 1369 a 1415. Ele criticou a veneração idólatra dos seus contemporâneos de Maria e dos santos. Hus identificou a verdadeira igreja como aquela que é o corpo visível, aliás, invisível, de crentes do passado, presente, futuro, e que foram eternamente eleitos por Deus para a salvação e incorporados em quem? Em Cristo, como a sua cabeça. O que John Hus está dizendo? Cristo e mais nada. Cristo e mais nada. Essa é a bandeira, o quarto ponto da reforma. Cristo e mais nada. Mas os reformadores foram se levantando e começaram a pensar no que estava acontecendo. Vem então Savonarola, Itália, Florença, 1452 a 1498. Foi um defensor árduo da pregação da palavra de Deus. Sua voz percorria os lugares anunciando santidade ao Senhor, desafiando a igreja a viver Cristo Jesus, antes que sobrevenha grande vingança de Deus. A vida cristã novamente estava sendo resgatada, e o caráter de Cristo estava sendo evidenciado. O que estava dizendo Savonarola? Savonarola levantou a voz dizendo: Cristo e mais nada. Cristo e mais nada. A minha salvação é por Cristo Jesus, derramando o seu sangue na cruz, e mais nada. E as vozes foram se levantando. Nemo Simons,
Holanda, São Batista, 1496 a 1561. Reformador chamado Reformador Radical. Um dos fundadores dos Memonitas. Ele disse: a palavra de Cristo, a palavra de Cristo, por si só, é suficiente para mim. Renunciei ao nome e à fama, à honra, ao conforto e tudo mais. Eu renunciei tudo, diz ele, renunciei tudo. Assumi voluntariamente a pesada cruz do meu Salvador Jesus Cristo. Sabe por que ele disse isso? Por que ele disse isso? Porque Cristo, ele sabe que Cristo e mais nada. Isso tem que estar na tua cabeça hoje. Cristo e mais nada. Vem Zwinglio, Ulrich Zwinglio, Suíça, 1484, 1536. O principal líder protestante da Suíça. Em relação a Cristo, ele dizia o seguinte: olha o que diziam os reformadores agora. Olha o que diziam eles. Cristo é o cabeça de todos os crentes. Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele, o corpo está morto. Certamente Zwinglio dizia: Cristo e mais nada. Ele é suficiente para nós. Os pré-reformadores disseram: Cristo e mais nada. Os reformadores disseram: Cristo e mais nada. Cristo é suficiente para nós. Eu não preciso do Papa. O que eles estão gritando aqui: eu não preciso do Papa. Eu não preciso dos cardeais. Eu não preciso dos bispos. Eu não preciso dos padres. Nesse tempo eu não preciso de pastor. Ah, é bem. Nós não precisamos de pastor, porque nós temos o sumo pastor, que é Cristo Jesus. Ele estava dizendo que ele não precisava nem da igreja, porque quem salva é Cristo e não a igreja. É Cristo que salva, não é a igreja que salva. É Cristo que salva. Ele está dizendo: nem a igreja salva, mas Cristo salva. É Cristo e mais nada. Porque a tradição católica diz que salvação só havia na igreja católica. Salvação só na igreja. Eu nunca vi a igreja salvar, porque quem derramou sangue na cruz foi Jesus. Glória a Deus. Cristo e mais nada. Você tem que sair daqui nessa noite, meus irmãos, tendo essa convicção de que Cristo e mais nada. O que eu quero dizer aqui é que você pode estar vindo ao culto dominicalmente. Você pode estar participando de tudo na igreja. Mas se você não for somente Cristo na sua vida, você não tem salvação. Porque Cristo e mais nada. Não é a igreja que salva. Não é o pastor que salva. Não é o padre que salva. Mas Cristo. Cristo derramou seu sangue na cruz por nós. Sabe o que esses reformadores estão dizendo? Cristo e mais nada. Martinho Lutero, 1483, 1546. Sabe o que ele disse, Lutero? Uma masmorra com Cristo é um trono. Uma masmorra com Cristo é um trono. Um trono sem Cristo é o inferno. E mais, ele diz assim, mais, Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Meus irmãos, sabe o que esse reformador alemão está dizendo? Sabe o que Lutero está dizendo? Somente Cristo, Cristo e mais nada. Ele foi
falando, e ele foi falando, mas outros também se levantaram ao longo da história. João Calvino, França, 1509 a 1564. Olha só. Este foi então o sistematizador da teologia. Ele escreveu a grande obra, As Institutas da Religião Cristã. Ele escreveu essa obra. São dele essas palavras, eu vou ler. Por meio da fé, Cristo nos é comunicado, através de quem chegamos a Deus e através de quem usufruímos dos benefícios da adoção. Ou seja, é só por Cristo. O Pai Celeste, nos deu o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para ser o nosso mediador e advogado para com Ele, para que, por meio dele, Cristo, pudéssemos aproximar-nos livremente dele, de Deus. O que estava dizendo João Calvino? João Calvino afirmou: Cristo e mais nada. É Cristo e mais nada. Sabe o que aconteceu com a maioria dos homens que levantaram a bandeira dizendo Cristo e mais nada? Quem vem nesses dias, todos do mês da reforma, sabe. Eles morreram por causa do Evangelho. Eles deram suas vidas dizendo Cristo e mais nada. Eles foram queimados em fogueiras dizendo Cristo e mais nada. Lanças ultrapassaram seus corpos. Eles disseram Cristo e mais nada. Homens foram arrastados até a morte dizendo Cristo e mais nada. É melhor morrer com Cristo do que morrer negando a Cristo. Porque negando a Cristo, você não chega à eternidade com Deus. Mas continua, a reforma está rolando, o negócio está acontecendo. Vidas estão sendo ceifadas para que o Evangelho chegasse a nós nesse tempo. Século 21. Homens deram suas vidas para que nós pudéssemos livremente dizer Cristo e mais nada. Farel, França, 1489 a 1565. Um dos fundadores da Igreja Reformada dos Cantões de Neuchâtel, Berna, Genebra e Vlaud, na Suíça. É de Farel a seguinte afirmação. Olha o que ele afirma. Homens reformadores. Quem incentivar as pessoas a procurar a remissão dos pecados e perdão em qualquer outra coisa além dele, Jesus Cristo, como em peregrinações, esse aqui ele apertou mesmo. Se você quer buscar algo mais, inclusive em peregrinações, em indulgências, ou em qualquer outra invenção sobre as quais há nenhuma promessa na Escritura, somente a Escritura, está negando e ainda fazendo os outros negarem a Cristo. Nada, meus irmãos, nada pode substituir ou estar ao mesmo pé de igualdade com Cristo. É Cristo e mais nada. Ele entendeu isso. Ele entendeu que é Cristo e mais nada. Mas continua. John Kennon, quem não conhece? Quem estuda conhece. 1505, 1572. A reforma está em pleno vapor ainda. Ele diz assim, em relação a Cristo, ele disse o seguinte: Ele deu-nos o seu unigênito, Deus, deu o unigênito Filho, para ser nosso irmão, e nos deu a graça de reconhecer e abraçá-lo como nosso único mediador. Ou seja, ninguém é mediador entre Deus e nós, exceto Jesus Cristo. O que estava dizendo John Kennon? Cristo e mais nada.
1689. O tempo está avançando e as pessoas dando suas vidas por causa do Evangelho. Em 1689, agora para a nossa história. Em 1689, lá na Inglaterra, a Confissão de Fé Batista de Londres. A sua história, a minha história. O movimento batista reformado chegou à seguinte conclusão, em 1689. Cristo, isso é uma confissão nossa, viu? Você que é batista, nossa confissão. Cristo, e somente Cristo, está apto a ser o mediador entre Deus e o homem. Ele é o profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. É Cristo e mais nada. É Cristo e mais nada. Uma confissão nossa, batista, lá na Inglaterra. 1689. Baxter, Richard Baxter. 1615 a 1691. Um puritano que se entregou completamente a Cristo e a Deus. Ele disse o seguinte: se conseguirmos, olha só, meu irmão, o que ele fala, se conseguirmos pregar somente Cristo para o nosso povo, teremos pregado tudo a eles. Ah, vale a pena repetir isso. Se conseguirmos pregar somente Cristo para o nosso povo, teremos pregado tudo para eles. O que Basta está dizendo? Cristo e mais nada. Warfield, B.B. Warfield, Estados Unidos, 1887 a 1921. E eu peguei poucos textos, tá? Professor de teologia e pastor. Seu pensamento em relação a Cristo era o seguinte: o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. O que Warfield está dizendo? Cristo e mais nada. Ele é suficiente para nós. Karl Barth, Suíça, 1886 a 1968. Então chega o nosso tempo. O tempo está avançando. Karl Barth diz o seguinte: Cristo morreu por nós. Por nós. Olha só o que ele diz. Cristo morreu por nós. Ele coloca, por nós. Quer dizer, a medida de sua morte foi o princípio de reconhecimento de nossa morte. À medida que na morte de Cristo, o Deus invisível se torna visível para nós. À medida que a morte de Cristo passa a ser o ponto da nossa filiação a Deus. O que está dizendo Karl Barth? Cristo e mais nada. Ele é suficiente para nós. Meus irmãos, todos esses homens de Deus disseram Cristo e mais nada. Todos esses homens de Deus disseram Cristo e mais nada. É o mesmo que disseram então os apóstolos. É mesmo que disseram nossos irmãos da igreja primitiva. É o mesmo que os pais da igreja disseram, os remanescentes da era sombria, os pré-reformadores, os reformadores.
Esse grito deve ser o mesmo de nossos dias: Cristo e mais nada. Sabe por que eu digo isso? Sabe por que desde os pais da igreja, os apóstolos e os pais da igreja disseram, até devemos dizer nesse dia, sabe por quê? Porque há uma razão por isso. Isso aqui não está posto à toa. Há uma razão de eu dizer Cristo e mais nada. Há uma razão de nós nos levantarmos e dizermos Cristo e mais nada. Qual é a razão? Primeiro. Qual é o primeiro? Cristo é o nosso mediador. Graças a Deus. Cristo é o nosso mediador. Os textos estão aí, Hebreus 7, 25, 1 Timóteo 2, 6, ok? Sabe por que Cristo é mediador? Esses textos aí estão dizendo o seguinte, depois você anota e lê, tá bom? Não dá tempo, é muita coisa. Mas está dizendo que ele é mediador. Sabe por que ele é mediador? Ele é o único, exclusivo, que intercede por nós. Cristo é o único que intercede por nós. Sabe por que esses reformadores, os apóstolos, os pais da igreja, os pré-reformadores, os grandes homens que lutaram por essa palavra, Cristo e mais nada, sabe por que eles levantaram essa bandeira de Cristo e mais nada? Não é apenas porque Cristo é mediador, é muito mais que isso. Cristo é nosso justificador. Meus irmãos, Romanos 5:1, 2 Coríntios 5:21. Esse texto nos diz que Ele nos torna justos diante de Deus. É Cristo que me justifica diante de Deus. Não há mérito em nós, mas Cristo nos justifica diante de Deus. Meus irmãos, é como se Jesus dissesse a Deus: pode carimbar. Carimbo de justo, sem sermos justos diante de Deus, mas Jesus Cristo nos justifica. Continuamos sendo pecadores nós, todos nós. Nós continuamos pecadores, mas agora pecadores remidos pelo sangue de Jesus e com um selo de justos diante de Deus. Sabe por que eles levantaram essa bandeira? Porque Cristo é o nosso Redentor. Aleluia. Aleluia. Efésios 1:7. Depois você vai ler na sua casa tranquilo. Efésios 1:7. Ele é o nosso Redentor. Sabe por que ele é o nosso Redentor? Ele nos livra, meus irmãos, da escravidão, do pecado e da morte. Glória a Deus. Ele nos livra. Ele é o nosso Redentor porque ele nos livra da escravidão e do pecado e da morte. A história que era do escravo, a história que é a mesma história do escravo, a redenção aqui tem a ver com o escravo, com liberdade do escravo. Nós éramos escravos, Ele nos libertou. Por isso que somente Cristo e mais nada, porque Ele é o nosso Redentor, Ele que nos dá a liberdade. E por último, quarto, meus irmãos, é que Cristo é Salvador. Romanos 10:9, Atos 4:12. Sabe por que Cristo e mais nada? Porque foi Ele, Cristo, que morreu na cruz por nossos pecados, e só pela cruz temos acesso ao Pai, somos salvos por Ele. Ele é o nosso Salvador. Não é Maria, não são santos, não são as penitências, não é a tradição, não é o Papa, não é ninguém. Cristo é o nosso Salvador, porque Cristo e mais nada. O que tem em comum todos esses homens é que eles entenderam isso. E que nós precisamos entender nesse tempo. Somente Cristo. Somente Cristo. Solos Cristo e mais nada. Meus irmãos, eu vou dizer, se você tem convicção que é salvo por Cristo, não se preocupe.
é Ele mesmo que deve ser o seu Redentor. Mais ninguém. Absolutamente ninguém. Nem um homem, nem um ser, nem anjo salva, nem igreja salva, nem papa salva, nem pastor salva, mas Cristo salva. Aleluia. Só isso. Ou seja, tudo isso. E o que tem em comum então com só lhe deu glória? O que tem em comum tudo isso que eu estou dizendo aqui? Tem em comum que todos esses reformadores entenderam perfeitamente que era por Cristo que ele chegava só a Deus, e a Deus toda glória. Glória somente a Deus e mais nada. Cristo e mais nada, somente a glória para Deus e mais nada. Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Judas, versículo 25, é a mesma coisa. Eu nem coloquei na citação aqui. Judas, capítulo 20, versículo 25. Judas tem um capítulo só. Judas, versículo 25, diz que somente a Deus glória. Lutero, meus irmãos, vivia, eu vou dar algumas informações dos reformadores aqui rapidamente. Lutero vivia para a igreja até, olha só, Lutero vivia para a igreja até que descobriu que a igreja não estava mais vivendo para Deus nem para Cristo. E sim estava vivendo para o papado e para si mesma. Não somente ele, mas Calvino, todos afirmaram com suas palavras e atos que iriam viver para Deus. E Calvino comentou o seguinte, num dos seus comentários de Calvino, Isaías 43:7, Deus deseja que a sua glória seja manifesta no seu povo. Olha, se a glória só é de Deus, mas a glória dele tem que se manifestar em nós, quem vai ser essa? Vai ser essa, Calvino. Vamos entender. O que esses homens tinham em comum era a certeza de que suas vidas, seus pensamentos, suas atitudes e tudo mais, deveriam glorificar a Deus. Somente a Deus glória, só Ele é digno de glória. Meus irmãos, a glória é de Deus. E para que as pessoas vejam a glória de Deus em nós, é preciso nós glorificarmos a Deus com a nossa vida e com nossas atitudes. E esses homens fizeram isso. Todos esses homens entenderam que só glorificariam a Deus se as Escrituras fossem a única regra de fé e prática. Que a fé fosse inabalável. Que a graça, e somente a graça de Deus fosse suficiente, e que somente Cristo salva, e Ele completa. Se você entender isto, se você entender que somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça e somente Cristo, você glorifica a Deus. Por isso que são 5 pontos da reforma. Porque se você ouve as Escrituras e obedece às Escrituras pela fé, se você entende a graça de Deus, se somente Cristo é o teu Redentor, então eu vou viver uma vida digna de glorificar a Deus, e Deus será glorificado pela nossa vida, por nossas atitudes. E esses homens entenderam isso. A glória sempre será de Deus através da nossa vida, mas a glória sempre será dele. Por isso que é dele, por ele e para ele. Sabe o que disse Anselmo da Cantuária? Em 1033 a 1109,
Anselmo da Cantuária diz assim: Deus é o Senhor, do qual nada maior pode ser pensado. Todas as coisas boas são boas por causa de um único bem. Todas as verdades por uma única verdade: Deus. Aí ele diz assim: somente a Deus glória. A glória é de Deus e mais nada. Anselmo entendeu que a glória era de Deus. Ah, quantos homens querendo a glória para si. Como queriam para si o papado a glória, mas a glória é de Deus. Como queriam os papas, os bispos, os cardeais, os pastores e padres e tudo mais, a glória para si. Quando entendemos diante desses homens que a glória é de Deus. E eu glorifico a Deus quando eu ajo de maneira digna do Evangelho. Eu glorifico a Deus na minha vida quando eu vivo o Evangelho, quando as minhas atitudes são dignas do Evangelho de Cristo. Eu digo com a minha vida: glória somente a Deus. Tomás de Aquino. Tão conhecido Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, Itália, 1225, 1274. Ele diz o seguinte: de Deus nós sabemos que existe, que é causa de todos os seres e que é infinitamente superior a tudo. Isto é, a conclusão e o ponto culminante do nosso saber nesta vida terrena. Tomás de Aquino sabia que deveria dar somente glória a Deus. Eu estou falando aqui de padres da igreja católica, viu? Padres da igreja católica, que entenderam que não dava mais para viver uma vida indigna diante de Deus, que não dava mais para viver um evangelho adulterado, que não dava mais para ter uma fé em objetos, que não dava para viver sem a graça de Deus, que não dava para viver sem Jesus na vida, que não dava para glorificar a Deus com a vida indigna. Para glorificarmos a Deus e para que a glória seja de Deus, devemos viver uma vida digna de um verdadeiro crente em Jesus. Enfim, meus irmãos, de o que todos nós sabemos e devemos, que nós devemos dar glória somente a Deus e nada mais. Esta é a razão de só lhe dei glória. Glória somente a Deus. A tua vida tem que glorificar a Deus e a glória é dele, não é sua. Quantas pessoas querendo tomar a glória de Deus nesse tempo? Aliás, estão destronando Deus e colocando pessoas no lugar de Deus. Isso a história não é recente, não. Essa história vem lá de trás e por isso houve a necessidade da reforma. Porque a igreja estava se deformando e se deformou ao ponto de ninguém ver mais Deus na igreja. Ninguém vê mais Deus na igreja. A glória não era mais de Deus, a glória agora era de imagens de santos. Você não precisa mais pedir a Deus, pede ao santo o que ele faz. Tiraram a glória de Deus, destronaram Deus e colocaram outra coisa no lugar. Aí, meus irmãos, é necessário vir os reformadores dizendo: somente a Deus, somente glória a Deus, somente Cristo, Cristo e nada mais. Foi Ele, Deus, olha, preste atenção, foi Ele, Deus, que nos amou antes da fundação do mundo. Foi Ele, Deus, que preparou toda a situação para que nós pudéssemos livrar da perdição eterna. Foi Ele, Deus, que enviou o seu único Filho para morrer por nós. Foi Ele, Deus, que nos salvou pelo seu Filho Cristo Jesus.
Por isso, somente glória a Deus e mais nada. Portanto, meus irmãos, nós devemos glorificar a Deus e mais nada. Tudo o que nós fazemos deve glorificar a Deus. Irmão, tudo que você faz deve glorificar a Deus. Se o que você faz não está glorificando a Deus, você não está dando somente glórias a Deus. A nossa vida deve glorificar a Deus. As nossas atitudes devem glorificar a Deus. A igreja e o próprio Senhor edificou, essa igreja que Ele edificou, deve glorificar a Deus. Assim, meus irmãos, nós podemos concluir que a reforma protestante de 1517, esta reforma protestante, que celebramos os 500 anos, foi um retorno à forma da igreja primitiva, onde o modelo devemos seguir, e são os pilares que nós aprendemos nesses dias, nesse mês. Sola Escritura, sola gratia, só a graça, sola fide, somente a fé, solos Cristo, somente Cristo, só lhe deu glória, glória somente a Deus. Esses são os pontos que nós devemos viver e morrer por eles. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver para a sua glória. Que Deus nos ajude a viver para a sua glória. Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Você que está nos ouvindo pelas mídias, Deus te abençoe. E que você entenda que a glória é somente a Deus. Vamos orar. Pai de amor, nós queremos agradecer. Agradecer porque o Senhor, ao longo da história, levantou homens e mulheres para que a igreja pudesse voltar aos trilhos, pudesse voltar à forma que o Senhor Jesus estabeleceu. Nós louvamos a vida desses homens, mas clamamos ao Senhor para que, da mesma maneira que esses homens marcaram a história do cristianismo, possamos nós, neste século 21, estar marcando a história com o nosso nome, como pessoas que viveram os pilares do Evangelho de Cristo Jesus. E não fique apenas na memória esses homens, mas que os nossos nomes também fiquem para a história, como homens e mulheres que foram os remanescentes, que levantaram a bandeira de que só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e só a Deus glória. Nos ajude, Senhor Deus, a vencer. E nós oramos abençoando esta igreja, as igrejas que verdadeiramente proclamam o Evangelho de Jesus, abençoando os nossos visitantes, abençoando todos aqueles que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus nos abençoe.